E com isso, eu, se alguém quiser uh, me interromper e fazer alguma pergunta, fica totalmente à vontade. No final, também vou dar um tempo para isso, mas uh, vocês podem dar à vontade para perguntas. Eu gostaria de fazer uma oração primeiro, ok? Senhor bondoso Deus, bondoso Pai Celeste, nós queremos dedicar esse tempo a Ti, que esse tempo possa ser útil nesse tema e que isso venha a trazer luz para quem está ouvindo, Senhor, e que também quero te agradecer por essa oportunidade. Usa-nos, Senhor, e que possamos falar as Tuas palavras. Por isso, queremos te agradecer e te louvar em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí a tela aí, essas palavrinhas aí, o ninho vazio, a representação de um ninho e também de um plano, ou seja, de um planejamento. E eu estou querendo estar com vocês aqui falando não tanto do ninho vazio para aqueles que já estão com o ninho vazio, mas sim para aqueles que ainda estão caminhando para isso. E o que você pode se planejar e ter um tempo benéfico para isso. Esse vazio, a palavra vazio, já denota uma coisa um pouco negativa. E ver um ninho vazio parece que ele perdeu o significado. Mas eu quero estar trabalhando com vocês algumas coisas que a gente pode ver de bastante positivo, desde que se prepare para isso. Eu separei aqui algumas imagens que, de uma forma ou de outra, elas denotam um pouco de um lado negativo dessa questão do ninho vazio. Quando vocês olham essa canguru aí abrindo vagas, né, já denota alguma coisa. E essa figura do centro é uma mulher que aparentemente está triste, né? Então, à esquerda, essa despedida aí do filho se formando também tem a alegria e, ao mesmo tempo, com certa tristeza. Mas eu queria também ressaltar algumas cenas, né? Eu separei essas cenas aqui, que eu diria que existe coisa boa após o ninho vazio, ou seja, quando ele já está vazio, né? Então, lembrando aí de casais juntos, né? Em diversas situações, com alegria. Em coisas simples, como ver um pôr do sol, ir à praia, uma caminhada entre árvores, um café, uma celebração de um vinho, uma compra. Coisinhas simples, mas que alentam a questão de vocês estarem juntos, o casal estar junto. O ninho vazio é um tempo de aproximação do casal. E eu separei algumas coisas aqui, porque, infelizmente, qualquer pesquisa que você faça na internet, você vai ver muita coisa negativa com relação ao ninho vazio. E muita ênfase em coisas sobre psicologia. E é dado o nome síndrome do ninho vazio. E a tônica que mais existe para síndrome de ninho vazio é relatado mais para mulheres que sentem um vazio interior por não ter mais dos filhos por perto. E por isso chama síndrome. E vocês vão ver um material enorme na internet para isso. Mas eu queria colocar do lado direito coisas boas disso. Na realidade, é um tempo de adaptação. E vocês têm que estar preparados
para essa adaptação. Então, é uma palavra-chave nisso, porque as coisas vão estar mudando e você precisam estar se adaptando. Outra coisa negativa que você vai ver muito em qualquer pesquisa que você vai fazer é casos de depressão, principalmente de mulheres. Então, esse vazio entra na alma e gera depressão. Mas, do lado positivo, o que tem que ser explorado é um renascimento ou uma busca de se estar num novo namoro. Então, quando coloco essa figura aí de um casalzinho já de cabecinha branca, de mão dada, é essa que deve ser a tônica, ou seja, existe essa oportunidade de futuro, né? Infelizmente, também são relatadas muitas questões de dores que as pessoas relatam, né? Mas, ao mesmo tempo, muita alegria quando esse casalzinho aí está fazendo seu passeio de bicicleta, até com roupinha parecida. Parece uma produção aí, mas seria legal observar isso quando o ninho se esvazia. Também é relatado crises existenciais, e essas crises aparecem, parece que mais entre os homens. E talvez os homens comecem nessa fase, ou talvez um pouquinho antes, já se sentirem velhos e gerarem essa crise. Ter uma crise não quer dizer que necessariamente é ruim, mas depende de como você sai dessa crise, né? E esse tempo tem uma palavra-chave aí, é de reconquista desse espaço de só a dois, que pode ser manifestado em coisas simples, até como um simples lavar-louça, né? Eu elenquei algumas outras coisas, além das que eu já vinha falando, e do lado negativo existem relatados aí muitas doenças psicossomáticas. Mas também é um tempo para você pensar em novos projetos. Eu adoraria estar podendo estar no lugar desse casalzinho aí, com um projeto off-road aí, né? Mas cada um pode pensar em algum projeto quando está podendo estar só o casal. Infelizmente, também há muita menção de entrega a vícios, né, dos mais diversos tipos, mas também a gente pode pensar que é um tempo de novo significado. E, infelizmente, também, entre os vícios citados, o inofensivo bingo é considerado também. E são os riscos existentes. Mas eu diria que esse tempo também é um tempo de reinvenção. E eu vou usar o tempo aqui, e também quero deixar possibilidade, se algum comentário pode surgir aí. Eu estou querendo falar um pouco da minha experiência, da experiência da Bia e minha. E eu lembro de algumas coisas que foram acertadas, outras nem tanto, mas eu acho que um marco importante para a gente acordar que as coisas estavam começando a mudar foi quando minha filha Marina, que é a mais nova, com seus 14 anos, estava terminando o ensino fundamental, ela chegou para a gente e falou: eu quero mudar de escola. E daí a reação nossa foi assim, nossa, que petulância dessa menina aí, de decidir a vida dela. Então, isso foi um marco importante, gerou uma série de questões nossas, tal, mas foi um marco importante de início desse processo de ninho vazio. E eu queria dizer para vocês fortemente que o ninho não fica vazio, na minha opinião. Ele vai esvaziando aos poucos. E o grande problema é que você não percebe.
E quando você vê, o ninho já esvaziou e você não fez nada para que aquilo gerasse um conforto razoável. E na minha trajetória, eu chamo que isso tudo foi acontecendo a passos lentos. E eu relaciono tanto esse ninho esvaziando como uma crescente envolvimento nosso com missões, mas realmente lento. As coisas foram acontecendo em passos realmente lentos. E o primeiro passo que eu diria aí aconteceu quando nós pudemos levar a primeira vez o Daniel e a Marina tinha 7 anos, para um acampamento. Foi lá no MAB, em Cosmópolis, e eu lembro bem que a gente quis aproveitar aquela oportunidade e nós deixamos as crianças no MAB e fomos passar o fim de semana juntos em um hotel em Serra Negra. E foi muito legal, foi muito bom. E nesse mesmo ano, um pouco depois, alguns meses depois, nós fizemos a primeira viagem missionária, a Bia e eu. Uma pequena viagem missionária, mas foi um contato com um campo missionário inicialmente. Daí, foi muito legal que 7 anos depois, nós pudemos fazer uma viagem missionária em família. O Daniel e a Marina foram juntos. E foi um passo interessante, mas demorou 7 anos, né? E foi justamente no ano que a Marina veio com aquela história de mudar de escola. Um outro passo importante que eu vi nas nossas vidas foi quando a Marina foi fazer o Projeto Marcos. Então, realmente, ela ficou fora de casa um período maior. Ela fez o Projeto Marcos lá no Seminário Palavra da Vida e ficou 1 ano lá. E, como resposta nossa, nós resolvemos começar a fazer CTL lá em Atibaia. Na época, a igreja não oferecia esse treinamento. E foi uma coisa decisiva para a gente também. Foi um marco muito importante. E a Bia, sozinha, dessa vez, mais ou menos nesse ano, ou ano seguinte, eu não tenho certeza, ela foi para o Rio Abacaxis, uma viagem mais longe, lá no Amazonas. Oi? E como resultado da mudança, não, desse curso, desse envolvimento que a Bia teve, que a Marina teve no Projeto Marcos, ela voltou mudada. E eu chamaria que houve um efeito colateral. Ela estava fazendo faculdade de turismo, voltou para a escola, para a faculdade, ficou um pouquinho de tempo, acho que talvez 1 mês, não lembro direito quanto foi, mas veio nos dizer, olha, está incompatível esse curso de turismo aí, eu quero fazer promoção social, ou seja, dar uma guinada muito forte. E ela acabou indo estudar longe, foi estudar no Paraná. E nesse mesmo ano que aconteceu isso, eu tive um evento de desemprego, perdi o emprego que eu tinha, que era de um emprego que na minha carreira profissional talvez tenha sido o meu ápice financeiro, econômico e tal, eu gostava dele, só tinha um inconveniente que eu tinha que trabalhar em São Paulo, e voltava todo dia. Mas, em decorrência disso, a gente se aproximou de Asas de Socorro e, num processo que ainda demorou um certo tempo, nós acabamos indo começar o nosso ministério em tempo integral. E isso com 50 anos. Ok? Eu queria também ressaltar que houve um processo interessante no tempo que eu estava na Alstom, lá trabalhando em São Paulo. Eu
eu trabalhava de um lado do rio, pertinho do rio Tietê, e precisava atravessar essa ponte, porque eu ia de ônibus para São Paulo. E muitas vezes eu ficava questionando Deus quanto tempo eu ia atravessar essa ponte. E daí um dia, você precisa tomar cuidado com as orações que você faz, ele me deu uma resposta e me colocou fora da empresa, eu parei de ter que atravessar essa ponte. E eu destaquei essa foto também, porque foi o período que a gente estava em Asas de Socorro, nós ficamos perto de 5 anos lá, e foi um tempo também muito legal e a gente convivia com essa atmosfera de aviões aí. A gente estava sempre por perto desses aviõezinhos que a Asa de Socorro utiliza para a sua missão. O que eu estou querendo falar para vocês é propor um tratamento preventivo para o ninho vazio. E lembrando aqui desse remédio aí, ivermectina, aí, é difícil de falar, é um vermífugo que está sendo usado aí para o coronavírus. E então eu queria considerar com vocês esse tratamento preventivo. Quando eu pesquisei esse assunto, eu não consegui achar muito material que fosse bíblico, fosse um trabalho pastoral. E eu achei alguma coisa desse pastor, que é um pastor até meio jovem, de uma igreja batista em Socorro, e eu extraí esse pequeno texto como ele tenta dizer que é um caminho inevitável. Quando ele fala, todo casamento pende para esse caminho. 2 namorados se apaixonam, casam e experimentam a lua de mel. Logo vêm os filhos, noites mal dormidas, muito trabalho para sustentá-los e a intimidade e o romantismo do casal vão embora. Junto com as fraldas sujas, quando estiverem sozinhos de novo, serão estranhos um para o outro. Ou seja, existe esse risco e tem que ser pensado que esse risco existe e você precisa ter trabalhos preventivos para não cair nesse problema. E uma coisa primeira que temos que ver na Bíblia é que isso é inevitável. Vocês deixaram pai e mãe para se casarem. E os filhos também. Se não acontecer isso, de uma forma ou de outra, eles vão ter que se tornar independentes um momento na vida. E isso precisa estar presente. Outro texto que eu queria mencionar para vocês é a respeito que está descrito em 1 Coríntios 7:3, quando fala, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais da mesma forma para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. E daí, que deveres conjugais são esses? O próprio texto vai caminhar para questões até da intimidade do casal, até do relacionamento mais íntimo e sexual. Mas eu acho que a gente tem que considerar que é um pouco mais abrangente. E eu queria estar pensando algumas coisas a respeito disso. E pensando que são deveres. Né? Eu busquei essas imagens aqui porque é uma coisa que eu tenho muito presente em muitos filmes. Não sei se vocês vão lembrar. Muitos filmes mostram casaizinhos novos, com projetos novos de vida, montando suas primeiras residências e muitas vezes fazendo uma pintura de algum pedaço da casa, ou se não toda. E normalmente reflete muita alegria e eles estão fazendo aquilo juntos. E tem até a figura abaixo aqui que mostra a brincadeira de um pintando o outro.
Ou seja, mas tem muita alegria nisso, né? E, principalmente, eu quero frisar isso, é fazerem juntos. E daí eu destaquei também algumas figuras aqui que mostram casais maduros, né, já de cabecinha branca, em atividades corriqueiras, né? Como andar de bicicleta, fazer compra, estar simplesmente num banco de jardim conversando, mas expressa-se a alegria. E isso que é importante ser considerado. E aqui uma coisa que eu gosto bastante, eu gosto muito de cozinhar, e como pode ser prazeroso isso, cozinharem juntos. E essa figura do meio, para mim, tem algo especial, né? Como aquele Land Rover lá, aquele carro 4x4 daquele casalzinho. Essa figura central aí mostra uma cozinha de um trailer ou de um motorhome, que é um sonho ainda antigo que eu quero e sempre penso ao lado da Bia, né? Mais um texto que eu queria olhar com vocês é em Efésios 5:28, que fala: da mesma forma, os maridos devem amar suas esposas ou suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. E o grifo para o dever, e que deve se pensar que essa expressão é para amar como a si mesmo, né? E também como faz menção da comparação disso com Cristo, ou seja, maridos amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. E o mínimo que o marido precisa fazer é dedicar até junto. Isso é uma coisa fundamental. Tem dois textos de Cantares, que eu não vou entrar no detalhe, mas Cantares também são textos muito ricos para esse tema. E eu quero propor, já caminhando para o final, talvez eu tenha até andado mais rápido do que eu esperava, mas pode sobrar um pouquinho de tempo para a gente conversar. E eu queria propor uma receita de prevenção. Prevenção para que o ninho vazio não seja trágico. E a primeira coisa que eu queria colocar ao lado esquerdo seria para os maridos, né? É que ele deve reconquistar sua esposa. Lembrando lá daquele texto que eu mostrei do pastor ali, que você pode ter a surpresa de ter uma estranha ao seu lado. E mesmo que o seu casamento esteja muito bom, sempre vai haver algum ponto que você pode reconquistar a sua esposa. E eu diria que uma boa receita é você se aplicar nisso. E para as esposas, eu diria que você deve se esforçar para enxergar o esforço do seu marido nesse ponto. Outra coisa decorrente do mesmo remédio inicial é dedicar tempo a ela. Às vezes, coisas corriqueiras, como eu mostrei nas figuras, podem ser muito importantes para o seu casamento e para um ninho vazio saudável. E para as esposas, eu diria que é bom você reconhecer os esforços dele. Às vezes, a coisa se esfriou ao longo do tempo e demora um pouquinho para esquentar. Então, reconheça isso. Outro ponto que eu queria salientar, eu vejo que nós vivemos dias em que os pais estão muito preocupados a darem tudo que talvez eles não tenham tido para seus filhos e se esmeram em ser o grande patrocinador da independência dos filhos. E acaba tendo muito filho aí que precisa
da dependência do pai, ainda quando já está fazendo mestrado, às vezes doutorado, coisa a mais aí. Então, esse patrocínio dos filhos tem limites. Considere isso. Pode ser importante também para um ninho vazio saudável. E para as mães, aquelas coisas difíceis lá, como a síndrome, como a depressão ou outras coisas, podem estar muito ligadas a algum tipo de culpa, porque acha que não fez o que deveria fazer. O que fez pela criação dos filhos foi pouco. Então, confie no que você já fez. A sua dedicação foi boa e confie nela. Não fique pensando que você sempre poderia fazer algo a mais. Outra coisa fundamental nesse período, ainda que você tenha algum tempo antes que o ninho fique vazio, é refletir sobre o futuro. Ou seja, planeje. Pense o que você poderá fazer e o que você tem pela frente quando a sua responsabilidade com os filhos diminuir ou até cessar. Dedique tempo para isso. E diria para a esposa que você deve participar ativamente nisso. Deve ser algo feito em conjunto. E outra coisa fundamental e bastante importante. Aproveite essa fase do ninho vazio inicialmente, é uma fase que talvez sobre um pouco de tempo. Então, use esse tempo para se preparar melhor para servir a Deus. E nisso aí pode ser um CTL, pode ser um seminário digital, mas procure se preparar mais biblicamente, mais teologicamente, e pense em usar bem esse tempo a mais para servir a Deus, com mais qualidade. Se você já serve, procure pensar em servir com mais qualidade, com mais tempo, com mais dedicação. E falaria que para as mulheres, acompanhem isso aí, deve ser um projeto conjunto, um projeto junto, que pode ser muito legal para um ninho vazio saudável. E o próximo, que é mais pensando que vocês podem considerar um pouquinho a minha experiência, a experiência da Bia, nisso tudo, considere missões. O que você conhece de missões? Será que você não pode estar, de alguma forma, servindo longe de onde você está? Às vezes até perto. Mas considere. Se informe. Gaste tempo com isso. E, mais uma vez, sugiro que isso seja uma coisa do casal, não solitária, mas do casal. Caminhando realmente para o final, se você aceitar esse meu conselho de considerar missões, eu daria 4 ênfases aqui, e talvez numa certa sequência. Primeiro ponto, pesquisar. Antes de eu chegar a fazer viagem missionária, ou mesmo entre uma viagem inicial e outra, eu comecei a me informar mais sobre missões, a saber um pouco mais de missões. Esses eventos que eu citei não foram todos os eventos que aconteceram, mas pesquise, procure entender melhor o que esses missionários fazem, aonde que eles atuam, quais são os campos mais necessitados. São muitas possibilidades de pesquisa, mas comece a pesquisar, tá? Se interesse por isso. Outro ponto muito importante, faça visitas. Aqui está nos ouvindo a Gislaine, a Lígia, que já estiveram aqui. Certamente elas vão poder falar um pouco, o Gustavo também já esteve aqui, da diferença de você ver com
os seus olhos, de sentir o que acontece aqui, ou em qualquer outro campo missionário. Mas se dedique a isso. E se algum de vocês quiser vir visitar a minha casa está aberta, eu estou disposto a mostrar o que a gente faz. Outro ponto também que eu queria que vocês considerassem, com essa onda de pandemia, cresceu muito o home office. E talvez algumas oportunidades estão aparecendo. Alguns que fazem home office podem fazer esse home office distante. E quem sabe você tem a possibilidade de continuar o teu trabalho e estar com alguma presença missionária. Quem sabe de curto prazo, mas de outra forma. E também avalie o que é sabático. Antes de eu ir para o ministério, o assunto sabático me ocorreu muito, talvez numa certa crise existencial, mas considere isso, pense um pouco, pesquise. Então, estão aí aquilo que eu gostaria de passar para vocês. E com esse pensamento, ainda é tempo. O ninho vazio não é o final, não. E queria pedir que Deus os abençoe. E vamos abrir para um tempo de perguntas aí. Quem está aí? Eu não estou vendo todas as imagens aqui, mas quem que quer se manifestar e falar, comentar algo sobre aquilo que eu trouxe? Abra o seu microfone e comente. Oi, João. Oi, irmão. Oi? Fale. Bom, não sei se meu áudio vai sair muito bom. Infelizmente, ficou meio truncadinho. Eu não consegui, às vezes, ouvir tudo que você falou. Mas Que a pena. maneira como você colocou... mas, assim, no geral, eu ouvi bastante. E também o que você foi colocando, né? Bom, mas, enfim, a forma como você abordou é bem aquilo que a gente deve pensar mesmo, né? Porque o servir, né, para sempre, e a gente sabe que em breve os filhos vão estar saindo, e daí, né, como é que fica? Então, a questão eu lembro quando eu estive aí, a sensação quando eu voltei, né, de no futuro a possibilidade de voltar, né? E infelizmente a gente às vezes no dia a dia a gente acaba deixando se contaminar. Eu lembro que a Tinha falou isso para mim, né? Volta para lá, daí as coisas vão mexendo, e a gente vai se distanciando desse desejo. Mas é algo que parece que agora a questão de aposentadoria, dos filhos começarem a tomar um rumo, então por que não considerar isso, né? Então, enfim, dentro de tudo que você viveu, tudo que você avaliou, considerando aí, eu acompanho vocês, a Bia, muito querida, desde a Asa de Socorros aí, esse caminhar, né? Então, assim, a gente tem que realmente regar esse desejo também, né? Eu acho que a gente tem bem que colocar mesmo em oração aonde o Senhor quer e por que não, de repente, né, está indo aí a nossa, enfim, se preparar, né, para poder estar um dia aí com os irmãos e, enfim, abrir a casa também. Mas muito, muito gostoso tudo, da maneira como você colocou, João, de uma maneira muito realista, né, e algo que a gente tem que estar considerando no sabático, enfim, tudo isso daí. Eu achei muito, muito gostoso esse tempo aí. Tempo curto, mas muito proveitoso.
É isso que eu queria colocar só. Legal, obrigado pelos seus comentários. Pena que não possa ter, ao longo da apresentação, ter melhorado aí o meu áudio. Mas, mas isso acontece, viu, João? Acontece, às vezes, a gente, mesmo na coinonia, quando a gente faz, acontece, mas deu para pegar bastante. Sim, foi mais no final que ficou truncadinho, mas Ok, deu para pegar bastante, tá? legal. Obrigado, Lígia. E, João, muito bom, viu? Gostei Hã? bastante. Gostei bastante, Agi. Nós estamos nessa fase aí que você... Tá bom. Eu tive dificuldade de entender logo o comecinho que você falou. Nós estamos nessa fase que você falou, dos filhos que ainda não totalmente saíram, mas que estão começando, né? Um já saiu, agora falta o Gustavo, que ainda está com a gente, né? É Legal. uma fase complicada mesmo, né? É uma fase que tem que tomar bastante cuidado. Achei que você explanou muito bem. E assim, Okay. embora eu já tenha a experiência de ter ido lá, né, no sertão aí com você, a gente pode se programar, às vezes a pessoa não precisa se dedicar totalmente, até fazer mudanças que nem vocês fizeram, assim, né, tão radical, mas se propor a estar indo durante o ano, né, algum tempo, né, vai e volta, né. Também tem essa Sem dúvida. possibilidade. É só planejar e você já conhece um pouquinho da realidade, né? O Marcos que precisa vir aqui para conhecer. Esse ano a gente estava programando de ir, a gente ia com o Adalberto, com a Elaine e o Adalberto, mas aí depois veio a pandemia e cortou nossos projetos aqui. Mas a gente ia mesmo em casal, ficar aí uns dias lá com vocês. Mas nós vamos sim, nós vamos. Com certeza, é um projeto nosso fazer isso. E você sabe que a gente está com a porta aberta. É só me dizer, e qual aeroporto para a gente buscar. Joia. Eu sinto falta. Eu gosto muito desse trabalho e de estar com vocês aí. É muito prazeroso. É bênção, né? Para nós que vamos fazer o trabalho, que vamos conhecer, participar com vocês. A gente volta muito renovado, muito transformado, na verdade, né? É muito bênção mesmo. E todo mundo tem que ter essa oportunidade de ir aí, todo mundo. Tem que fazer uma vez, pelo menos, é isso que eu falo pro pessoal. Sim, e saber que você tem um papel importante de estar aí também falando o que acontece por aqui, né? É verdade. Legal. Mas, assim, o coração, parece que a mãe sente mais, né? Você pode falar melhor isso, João? Acho que a mulher sente mais, a Bia sente mais que você. Como que é isso? Essa fase aí mais complicada. Pode falar. Eu acho que porque a mãe geralmente está mais perto dos filhos, né? Fica o dia inteiro, praticamente, perto dos filhos, né? Mas é uma questão de você, aos poucos, ir se programando, né? Porque senão você realmente fica em depressão depois. Não sabe o que fazer. É horrível você falar assim, e agora? O que eu faço da minha vida? Você pode até estar trabalhando, mas não é a mesma coisa. Eu imagino, porque eu já senti... Nós tivemos um episódio esse ano aqui totalmente diferente, né? Não sei se vocês ficaram a par disso, mas eu tenho um filho, o Flávio, né? Médico, e minha nora, a Andréia, que é a companheira dele, também médica. E agora nós tivemos o casamento na pandemia, porque eles iam se casar em junho,
e nós tivemos que adiar, né, casamento e tudo, e só que como eles tinham que ficar fora de casa, o Flávio teve que sair para nos proteger, né, porque ele está trabalhando na linha de frente. Então ele saiu de casa para nos proteger. E aí, em família, nós conversamos e achamos melhor eles realizarem o casamento no civil para, né, formalizar e poderem estar juntos, do mesmo jeito que iam estar passando por essa fase juntos, já que os dois são médicos. Então, assim, para mim, eu até falo isso para eles, foi uma coisa assim que muito, como se diz, rápido demais, sabe? Tá aqui, daqui a pouco não tá mais. Não foi uma coisa que foi acontecendo, né? Ah, vai casar, tá chegando o casamento, vamos arrumar as coisas. Não. Foi me tirado, assim, rapidinho. Então foi bem... E aí já não pode mais abraçar, já não pode mais ficar junto, ele já não vem muito aqui, então foi complicado. Mas assim, foi da vontade de Deus que estivesse acontecendo tudo isso, né? Então a gente entende que Deus está no controle. Eu tenho orado muito para o Senhor cuidar do meu coração de mãe aqui, que fica apertado, mas eu sinto bastante falta, porque foi tudo muito diferente, né? Não foi aquela coisa que a gente tinha pensado que ia ser o casamento, a saída dele e tudo. Mas Deus está cuidando, graças a Deus. A gente adiou, talvez eles façam o casamento mesmo que aconteceu o ano que vem. Mas o Fábio deu uma palavra no dia do casamento, isso também foi muito bom para nós. Ele falou, ele deu uma mensagem para eles, tudo através de vídeo, né? Eles casaram no cartório. Mas foi assim. Então, o Flávio já saiu, já não está mais, já está casado. E agora eu tenho aqui o Gustavo. Eu fico só pegando no pé do Gustavo agora. Gustavo, tem que aguentar. Inclusive, o Gustavo está em Ribeirão com a Júlia, que é a namorada dele. Eles estão aqui na live, estão me ouvindo. Eles foram bem prematuros para pensar em ninho vazio. A gente colocou para os pais da Ju aqui também, eles estão assistindo com a gente. Legal. Da namorada. Então, eu queria ouvir a opinião deles, o que eles acharam, o que eles podem comentar. Os pais da Júlia. Já estão chorando aqui. Boa noite, João. Boa noite a todos. Aqui é Jorge, pai da Júlia. Minha esposa não pode falar que ela está agora precisando tomar um remédio, um Gardenal, alguma coisa para se acalmar, porque ela já está sofrendo por antecipação. Então nós vamos ter que fazer um tratamento mais agudo. Eu vou ter que pedir aqui ajuda aos universitários aqui para poder. Mas foi muito bom, viu, João? Essa questão toda a gente muitas das vezes não pensa, não fica planejando o como vai ser, porque a gente vai meio que acomodado, deixando a coisa acontecer. Mas é uma coisa certa, né, que os filhos vêm, crescem e, no fim, casam, vão constituir a vida deles, né? E é muito importante para nós prepararmos isso. Então, foi muito importante essas dicas e faz a gente pensar em começar desde já a programar e a fazer um planejamento. Embora a gente tenha mais um, que é o Rafael está com 12 anos. Então ainda vai. Então você tem mais tempo. Então aí tem um tempo aí pela frente, mas logo está aí a Júlia e o Gustavo aí estão seguindo a vida deles. Mas foi muito bom, viu? Nós estamos felizes de poder estar participando e foi muito importante para nós. Legal. E estamos abertos aí para conversar mais, se você achar importante. Ok, obrigado. Muito bom ter vocês. Ela acabou de tomar uma aguinha com açúcar e agora já está mais calminha. Que bom. Um abraço. Tá bom. Espero que eu não tenha amedrontado. Não. Tá bom, que legal. Ok.
se o meu relógio está adequado, a gente cumpriu o tempo regulamentar. Mas estou aberto aí a ouvir algum outro comentário que seja necessário ou alguma dúvida que surgiu. Ok. Então, vamos fazer uma oração e podemos encerrar, mas esse é um assunto inicial aí, mas vamos falar mais. Eu estou vendo que o Lucas também está aqui, o Lucas Tamburus. Tudo bem, Lucas? Eu acho que ele já saiu. Ok, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Espero que tenha sido útil para quem ouviu e que possa ser possam ter elementos para estar sendo usados no futuro, no dia a dia aí. E nós queremos te agradecer porque o Senhor nos orienta em tudo, inclusive nessa questão. Por isso queremos te agradecer e te louvar em nome de seu Filho amado Jesus. Amém.